mais um dia do nosso propósito. Hoje nós estamos no 37º dia do nosso propósito. E nós vamos falar hoje sobre conquistando o impossível. Vamos começar lendo João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos mergulhando em Jesus esses dias, né? E esse versículo ele fala que Deus nos amou tanto que entregou o seu Filho por amor a nós, para que nós pudéssemos ter o direito de ter a vida eterna. E com isso, porque Jesus veio, se fez carne, morreu e ressuscitou, né? Que é a parte mais importante para cumprir o propósito dele completo nessa terra. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou, ele legitimou toda aquela palavra, todo o ensinamento, tudo que ele tinha passado para os discípulos. E aí, com isso, nós podemos desfrutar desse conquistando o impossível. Como? Por meio da oração. Por meio de nos tornarmos filhos do Senhor, de obedecer os princípios, de estarmos debaixo dos princípios do Senhor em obediência. E a palavra do Senhor, lá em Mateus 21, a partir do verso 18, vai nos contar uma passagem que Jesus passou por uma figueira e a figueira, ele estava com fome, não achou nenhum fruto e a palavra diz que ele amaldiçoou aquela figueira. E aí aquela figueira secou. E aí os discípulos, eles ficaram admirados dessa situação. E aí nós vamos ler o verso 21 e 22, que Jesus falando, liberando uma palavra para os discípulos. Ele diz assim: eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira, e muito mais. Poderão até dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. E aí, após a ressurreição do Senhor, nós aceitando, nos tornando filhos, essa palavra, ela também está liberada para nós. Aquilo que aos olhos humanos são impossível, a palavra diz para nós, Jesus diz para nós que tudo é possível. Tudo é possível se pedirmos em oração, se termos uma vida debaixo de propósito, uma vida de obediência, uma vida cumprindo os princípios do Senhor. Vamos ler também João. Eu gosto muito desse texto. João 14, versículo 12 ao 14. Diz assim: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores. Pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Então, queridos, nós, quando estamos mergulhados em Jesus, vivendo de forma a agradar ao Senhor, a palavra diz que nós podemos pedir qualquer coisa no nome do nosso Deus, no nome de Jesus, e Ele nos fará. Porque Ele é Pai amoroso e Pai bondoso. Então, o impossível não é nada diante do nosso Deus. Tudo é possível ao nosso Deus. Tudo é possível. Se nós nos posicionarmos e cremos, tudo é possível. Essa questão do conquistando o impossível, eu lembro muito aquela passagem em que Pedro falou: Jesus, se é você mesmo, deixa que eu ande sobre as águas. E Jesus falou: vem, Pedro. E ele começou, e aí de repente ele tirou o foco ali de Jesus e começou a afundar. E Jesus fala para ele que e sua fé, homem de pequena fé, por que você duvida? E às vezes, queridos, nós estamos assim na nossa caminhada.
Às vezes nós nos vemos em situações que aos olhos humanos nós não poderíamos fazer, não poderíamos alcançar. Mas nós temos Jesus, nós temos um Pai que diz que já deixou todas as palavras liberadas, que já veio, que já se fez carne, já pagou todo o preço por nós e já deixou tudo liberado, Ele já nos legitimou como filhos. E nós precisamos crer, confiar, não tirar os nossos olhos do foco que é Cristo e confiar que tudo é possível, que o impossível não é nada diante de Deus, não existe impossível para Jesus. Todas as causas nós podemos entregar nas mãos dele. Aí você fala, Gisele, então você está falando que nós não vamos ter mais problema nenhum, porque tudo vai acontecer? Não. A palavra diz que tudo é possível, mas Deus sabe o que é bom, o que não é bom e o tempo certo de todas as coisas. Nós só precisamos crer, confiar, apresentar em oração para que a vontade do Senhor se cumpra, porque a vontade do Senhor é sempre o melhor para nós. E assim, com fé, crendo, nós faremos o impossível, porque eu creio que tudo que está na palavra, todas as palavras que já foram liberadas, elas estão ali nos esperando e nós podemos tomar posse delas como filhos. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje. Nós continuamos meditando em João. Hoje a leitura é João capítulo 5 e capítulo 6. Shalom, Deus abençoe e continuem crendo, exercitando, colocando a fé em prática, porque o nosso Deus, não existe impossível para o nosso Deus. Nós podemos conquistar o impossível quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor. Amém? Shalom.